Oi, hoje eu tô aqui com mais um vídeo e hoje eu tô aqui com um videozinho que eu acho que eu nunca trouxe aqui pro canal, pelo menos não que eu me lembre, e é basicamente um desafio, né? Acho que eu nunca fiz um vídeo aqui fazendo um desafio de outro artista. É porque não sabe, tem muitos artistas aí que fazem algum desafio, como por exemplo, Draw This in Your Style, que a pessoa faz algum desenho e você tem que fazer aquela arte lá do seu jeito, né? Do jeito que você desenha, seu estilo, entre aspas, né? E tem vários outros tipos de desafios que a galera faz. E hoje eu trouxe aqui um desafio da Mickey, né? Eu vou deixar todas as redes sociais dela aí, toda a explicação mais ou menos certinha do desafio dela aí na descrição. Então vocês podem entrar aí e dar uma conferida. E o desafio consiste basicamente em você criar um personagem. Pode ser humano ou não humano, mas tem que ter uma característica ali meio arvoresca, assim, né? Meio de árvore, alguma coisinha assim. E o personagem tem que ser baseado num kiwi, né? Na fruta kiwi. Então, como que seria isso? É basicamente você pegar, sei lá, formas do kiwi, coisas mais arredondadas, cores do kiwi, até o sabor do kiwi você pode usar aí como referência para transmitir uma sensação ali com a sua arte, né? Com o seu desenho que você vai fazer. Então, resumindo bastante, é isso, você pegar e criar um personagem aí baseado na fruta, né? Bom, então assim que a Mickey me falou, né, desse desafio, eu já imaginei uma arte aí, né, vi na minha cabeça assim uma ideia, e eu queria basicamente uma personagem humana, assim, só que eu queria que ela tivesse um cabelo de folha, sabe? Eu queria que, como se um pedaço da árvore ali de kiwi e tal, do pé de kiwi, né, fosse pra cabeça dela ali, nascesse ali, sabe? E ela conseguisse produzir kiwi na cabeça. Essa era a minha ideia principal. Então a primeira coisa que eu fiz, né, já que a ideia era fazer coisa de kiwi, busquei referência de kiwi, obviamente. Então ali peguei ali, tentei mais ou menos ver como é que eu poderia fazer, né? Kiwi ali verdinho, tem ali acho que as sementinhas ali dentro, né? Tem o marronzinho, é meio peludinho lá de fora. Então tentei pegar mais ou menos essa ideia pra fazer a personagem, né? Antes de falar da personagem, eu queria falar sobre o desafio aqui. Eu tô aqui um pouquinho também meio que pra divulgar pra vocês aí que quiserem fazer esse desafio, né? Ele vai acabar dia 30 desse mês de setembro, depende do dia que você tá vendo esse vídeo aqui, né? Então tem um tempinho legal aí pra fazer uma arte. No dia 30 ele acaba o desafio e no dia 1 a Mickey, ela vai fazer uma live lá na Twitch, né? E talvez eu vou estar lá com ela comentando. A gente vai ficar vendo as artes da galera que fez lá, comentando. Lembrando, esse desafio não tem um prêmio, mas ele é basicamente pra você que tá sem ideia do que fazer, quer tentar treinar um pouquinho aí sua capacidade de criar um personagem através de uma coisa simples, que é uma fruta, né? Só ali uma fruta você tem que conseguir trabalhar em cima disso, então você vai estimular sua criatividade, então é bem legal fazer isso. Então é mais um bagulho pra se divertir mesmo, pra estudar, testar coisas novas, e foi o que eu fiz nessa arte, né? A princípio eu fiz ela porque eu queria participar do desafio só. Só que a Mickey, ela me chamou pra estar lá comentando as artes, né, com ela. Eu vou deixar o post aí do Twitter dela, que ela postou mais ou menos com as regras. Então vocês entrem lá, deem uma lida certinho pra vocês verem como vai funcionar isso, pra não mandar a arte errado e tudo mais. Quem quiser participar, obviamente, né. Então fiquem ligados lá na rede social dela, que vai estar rolando, certo? Bom, e aproveitando que eu tô falando aqui das lives, né, eu também faço live lá na Twitch. Eu vou deixar na descrição aí também, pra quem quiser me seguir. Esse personagem aí eu criei todo em live. Eu tava só fazendo uma livezinha, estudando ali cabeça e tudo mais. E aí a Mick soltou o desafio, eu falei, vou fazer, né? E aí eu comecei a fazer lá em live mesmo. Então quase toda a gravação dela que eu fiz foi lá, né? Então quem quiser acompanhar, lá onde eu tô mais ativo, tô fazendo live toda semana, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana aí de live tô fazendo, certo? Então segue lá, twitch.tv/buzzchip, e eu aguardo vocês lá pra gente bater um papo. Depois que eu tive essa ideia, né, que eu queria fazer personagem com cabelo de folha e que ela produzisse kiwi na cabeça, eu tentei trabalhar em cima disso. Eu confesso que no começo foi muito difícil, eu tava com muita dificuldade de conseguir pensar numa pose, de como eu queria que ela parecesse e tudo mais. E como o kiwi tem essa parada, né, de verde e marronzinho, eu queria colocar ali uma personagem de pele negra, porque eu achei que ia ficar mais combinando, né, tanto que o kiwi ali tem um marronzinho, eu achei que ia ficar legal, ia dar muito contraste, ia poder trabalhar nessas duas cores mais legais. Se eu colocasse uma personagem de pele branca, eu acho que ia ficar muito apagado, sabe? Porque eu testei fazer isso e não ficou legal, então tive que mudar. Então aí fui meio que anotando na minha cabeça essas ideias. Eu queria fazer essa jaqueta, essa blusa, né? Que ela é meio que rechonchudo, assim. Não sei explicar, não sei falar como poderia ser isso. Mas ela tem vários esses gominhos no braço redondo, né? E então eu ia conseguir transparecer essa ideia do redondo, do kiwi, né? Que é uma bolinha e tal. E eu achei que ia poder ajudar um pouquinho mais nessa mensagem do kiwi que ele passa, né? Eu também tinha na minha cabeça que eu queria focar bastante no tênis, porque quem me segue sabe que eu gosto de desenhar tênis e trabalhar nele. Mas ao mesmo tempo que eu queria que o tênis fosse um bagulho bonito, eu não queria que ele fosse o destaque principal da arte, sabe?
Então, quando você olha o desenho ali, né, que vocês vão ver no final, o que chama atenção é o meio, né, da cintura pra cima, mas o tênis ali, ele tá meio que um plus, sabe, pra dar uma agregada. Então, meio que foi essa a ideia. E uma das coisas que eu tentei trabalhar nessa arte foi questão de pintura e de desenvolvimento de personagem, né, de design de personagem. Uma das minhas maiores inspirações pra criar personagem através de coisas é o Hinotuna, que ele é um artista também que ele basicamente é um cara inacreditável pra criar personagem através de coisa, de itens, de frutas, de qualquer coisa que você imaginar, ele cria personagem. Então, ele é minha inspiração única que eu tenho pra isso. Então, pode ter uma semelhança bem grande em relação à arte que eu fiz com o design, sabe, que ele faz e tudo mais. Logicamente, ele faz um design muito mais absurdo. Eu ainda tô só aprendendo. Mas essa pintura eu tinha estudado um tempinho atrás, né? Tem uns vídeos aí atrás que vocês viram, que eu dei uma estudadinha. Só que eu parei de fazer, resolvi voltar agora e tô tentando aderir mais algumas coisas e tal. Em relação a referências do que eu peguei referência aí pro tênis, né? E do Kiwi, basicamente. O resto eu saí criando mesmo ali na hora, então eu gosto de fazer isso. Apesar de referência ser muito bom de pegar, eu curto muito meio que pegar algumas coisinhas só e depois trabalhando meio que de cabeça pra ver o que eu entendo. Mas obviamente se eu tiver dificuldade em alguma coisa, eu vou lá e pesquiso alguma imagenzinha, alguma referência pra me ajudar, né? Bom, e minha outra ideia pra essa personagem que eu fui desenvolvendo conforme o tempo era basicamente fazer como se ela pudesse manipular o Kiwi, sabe? Como se ela pudesse pegar aquele Kiwizinho que tá ali na cabeça dela, tipo, e manipular ele, fazer ele ficar maior, cortar ele no meio, deixar ele meio flutuando em volta dela. É uma brisa muito louca essa ideia, mas tipo, ela conseguisse pegar fatias do Kiwi e lançar, sabe? Como se fosse meio que lâminas, assim. Então, nessa imagem que vai estar aí o desenho, ela basicamente pegou o Kiwizinho que tá ali na cabeça dela, que ela pegou, fez crescer, cortou no meio, deixou meio que atrás dela ali 2 pedaços, né? E ela meio que pegou as fatias ali e tava prestes a jogar, sabe? Então é basicamente essa a ideia que eu tive conforme foi passando o tempo. Eu não queria fazer só ela posando, então eu fiz ela com um poderzinho diferente ali. Bom, a pintura, eu vou tentar resumir mais ou menos pra vocês como que foi fazer essa pintura, mas quem sabe algum dia eu venho aqui e faço um vídeo explicando. Obviamente eu tenho que estudar um pouco mais, porque faz um tempo que eu não pinto assim, mas renderizado, entre aspas. Então, assim que eu tiver um pouquinho mais de controle, mais de habilidade em questão desse tipo de pintura, eu venho aqui e faço algum videozinho explicando. Mas resumindo, eu fiz o esquema ali de fazer a line normalmente, coloquei as cores bases, né? Fiz a blocagem ali das cores, fiz a sombra, que eu sempre faço com Multiply, coloco uma cor mais avermelhada ali, puxadinho pro cinza, na pele, e no resto da roupa, tudo que não for pele, eu coloco ali um tom mais azulado, né? Também puxado pro cinza. Mas isso aí vai de controle, de acordo com a vibe que você quer passar na arte, você pode mudar de cor também. É uma coisa aí que você tem que ir meio que treinando pra poder entender, sabe? Beleza, eu fiz isso aí, coloquei as sombras. Eu resolvi testar, né? Que eu nunca fiz muito isso. Pegar ali uma corzinha amarelinha bem brilhante, assim, bem puxadão pro branco e colocar no soft light, né? Eu não lembro se eu coloquei no soft light ou no overlay, mas foi um dos dois ali. E aí eu fiz ali na parte que não tava a sombra, eu coloquei ali como se fosse a luz, uma luz meio de sol, assim, uma luz mais forte, sabe? E, mano, eu achei que ficou muito legal essa ideia. Passou uma sensação muito mais gostosinha, assim, de olhar, sabe, pra imagem. Dá uma sensação boa e é uma imagem que é agradável de olhar. Então, eu gostei muito de fazer isso, de trabalhar na sombra, depois na luz. E aí, depois que eu fiz tudo isso, eu juntei a imagem num bagulho só, né? Tudo numa camada só, né? Agrupei tudo e comecei a passar umas pinturas, assim. Peguei um brush que ele mesclava mais um pouquinho as cores ali e saí passando, né? Fui, logicamente, pensando onde poderia pôr dobra ali nas roupas, uma sombrinha mais interessante, uma luz projetada em algumas partes e tal. Então, foi me trabalhando nisso. Obviamente, eu tenho que melhorar muito essa parte de luz e sombra, porque minha luz e sombra, vocês sabem que é meio aleatória. Não é 100% correta, mas é uma coisa que eu quero muito estudar. Então, eu usei esse desenho aí pra dar uma treinada um pouquinho em pintura, né? E mais pra frente eu vou fazer um treininho também, um estudo, né, de luz e sombra, pra melhorar e deixar um pouquinho mais real onde bate a luz e onde vai ser projetada a sombra, né? Mas em geral, esse desafio eu gostei muito de fazer. Eu cogitei e ainda tô pensando muito nisso, de me especializar um pouquinho mais em criação de personagens, sabe? Como já falei, o Hinotuna é um artista que eu gosto muito, eu acompanho sempre aí. Ele faz umas livezinhas também na Twitch, e eu acompanho sempre os posts dele. Já dei uma estudadinha também um pouco como ele pensa pra fazer rosto, algumas coisinhas que eu gosto da arte dele, sabe? Então, querendo ou não, a arte dele dá uma influenciada muito boa nas minhas. E recomendo vocês também darem uma olhada no trabalho dele, porque é muito foda.
E uma coisa que aconteceu nesse desenho, apesar de ser um desenho mais simples, né? Porque é só uma personagem ali no fundo branco, eu não fiz nada muito trabalhado e tal. Mas apesar de ser um bagulhinho mais simplesinho e tal, foi um desenho que eu demorei basicamente 2 a 3 dias pra fazer. Aí você me pergunta, mas por que demorou tudo isso? E porque eu tinha uma pira antes de, ainda tenho um pouco, tô tentando melhorar isso, né? De pegar o desenho, eu acabei ele, eu já quero postar, sabe? Porque eu quero ver o que o povo achou, quero já colocar ali pra galera ver e tudo mais. E eu tô tentando mudar meu pensamento em relação a isso e focar mais em trabalhar, em moldar, né? Como se fosse uma escultura, né? Porque desenho é basicamente isso, você vai pegando ali, vai construindo as formas, vai dando uma moldada ali no personagem, qualquer coisa que você vai desenhar ali. E eu fiz basicamente assim, né? Fiz o esboço num dia, aí no outro dia, foi tudo em live isso. No outro dia eu peguei, dei ali uma refinada, coloquei as cores, dei uma pintadinha melhor, uma renderizada e tal. E aí teve outro dia em off mesmo, em off stream, não fiz em live, né? Que eu peguei, mexi mais um pouquinho. E uns dias atrás eu também mexi mais um pouquinho em off. Fui fazendo isso, sabe? Mexendo de pouquinho em pouquinho. Sempre que eu via alguma coisa que eu queria melhorar, eu circulava em vermelho ali pra salvar e no outro dia eu ia lá e mexia. Então é muito bom vocês fazerem isso na arte de vocês. Se vocês não estão fazendo um trabalho pra ninguém, é só uma arte sua que você vai usar aí, sei lá, de portfólio, ou vai só postar mesmo nas redes sociais, você não precisa correr, sabe? Você pode aí trabalhar devagar, para um pouco, dá uma respirada, porque seu olho ele fica muito acostumado a desenhar ali por horas, né? Então você tá vendo ali e fala assim, tá bom, né? Mas se você dá um tempo no desenho, voltar depois de umas horas, ou no outro dia mesmo, que é melhor ainda, e você olhar, você vai ver, nossa, tem umas coisas aqui que dá pra melhorar, né? Então, se você tiver como a possibilidade de fazer isso em alguma arte que você tá fazendo, dá um tempinho, deixa uma respirada ali. Igual esse desenho aqui, eu trouxe pra vocês já, porque eu queria trazer esse vídeo aqui pra ajudar a divulgar também o desafio e vocês fazerem, né? Mas não quer dizer que eu acabei 100%. Talvez eu vou mexer mais algumas coisas ainda, vou dar mais uma ajustada em algumas coisas. Então eu vou fazer devagarzinho, porque tem muito tempo. O bagulho é pra dia 30 e a live vai ser só dia 1, então tem muito tempo. Então eu espero que vocês façam aí também, participem, vai ser muito legal. Mesmo que você não tenha muita dificuldade de fazer, tenta, tá ligado? É uma brincadeira muito da hora pra você estudar aí sua criatividade, capacidade de criar um personagem através de uma coisa muito simples, que é só um kiwi. E você tem que pegar ali as formas e trabalhar em cima disso, então é muito legal esse exercício. Quem sabe algum dia aí também eu não faço um desafio desse, posto nas minhas redes sociais. Então eu acho que é muito legal vocês participarem, certo? Não esqueça de seguir a Mickey aí nas redes sociais, vai estar tudo aí na descrição. Me siga também nas redes sociais. As livezinhas a gente faz aí também, nós dois fazemos a Twitch. Geralmente a gente faz no mesmo horário aí na parte da tarde, né? Então sigam nós dois, certo? Deixa o gostei aí embaixo se você curtiu. Comente o que você achou do desafio. E se você vai participar, né? Pelo menos vai tentar participar, porque eu acho que é um bagulho bem legal pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!